O médico olha para você e fala: você está com pré-diabetes, que é quase o estado da diabetes. Você está chegando nesse estado diabético, mas ainda não tem diabetes. Né? Porque você consegue, se você fizer uma boa alimentação, se você cuidar, fizer atividade física, parar com os maus hábitos que destroem o seu pâncreas, você pode reverter isso e não chegar a ter diabetes. Agora, se você se permitir continuar destruindo o seu corpo, provavelmente em pouco tempo você estará no estado diabético, certo? E aí você tem pouca insulina para fazer o açúcar entrar nas células. O açúcar não entra por vontade própria nas células, ele precisa desse hormônio que é a insulina. Ele abre portas na célula para que o açúcar possa entrar. É uma cascata de reações químicas que acontecem quando a insulina toca a parede de uma célula. Aí essa célula se abre, né? Tem portas nela que se abrem para que a glicose possa entrar. Se a insulina não consegue fazer o papel dela, por dois motivos, ou você tem uma resistência à insulina e ela não consegue atuar no seu corpo, é um outro problema, resistência à insulina, e eu vou dar uma dica importante para quem tem resistência à insulina hoje. Ou você tem a resistência à insulina e ela não consegue abrir as portas das suas células. Como é que eu sei que eu tenho resistência à insulina, Daniel? Você olha o seu exame de sangue e o nível de insulina no sangue, isso se chama insulina sérica, é muito alta. E a glicemia também é muito alta. O que era de esperar? Se eu tinha muita insulina, era para a minha glicemia estar baixa. Está entrando tudo isso dentro da célula. Mas não está entrando. Eu estou acumulando insulina na minha corrente sanguínea e ela não está fazendo o açúcar entrar. Entende isso? Então eu tenho esse parâmetro. Se eu tenho muita insulina na minha corrente sanguínea e também muito açúcar, significa que eu estou com resistência à insulina. Agora, se eu tenho pouquíssima insulina, ela nem está aparecendo, está aparecendo muito baixa, e a minha glicose está alta, significa que o meu pâncreas não está produzindo insulina e eu estou com diabetes, certo? Bom, entendido a resistência à insulina, entendido os tipos de diabetes, como eles acontecem no nosso corpo, é importante entender que se você não controlar a sua glicemia, você pode ter complicações. O que significa isso? Alguns órgãos do seu corpo vão sofrer. Alguns órgãos do seu corpo vão sofrer. A primeira coisa que acontece, a glicação da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína dentro da sua célula vermelha de sangue. O açúcar entra na sua célula vermelha de sangue e gruda na hemoglobina, impedindo que ela transporte açúcar, que ela transporte oxigênio, não açúcar, oxigênio para o seu corpo. Então você mede lá a sua glicose, faz o exame de diabetes e está lá. Hemoglobina glicada significa que é a quantidade de hemoglobina que está conectada com moléculas de glicose, porque ela está sobrando no seu corpo. Outro efeito deletério disso é a neuropatia diabética. Então a pessoa começa a sentir formigamento, insensibilidade, dor nas extremidades. O que significa? Significa que esse açúcar está grudando nos neurônios que fazem as terminações nervosas. Então, esse neurônio ele tem uma capinha em volta dele chamada bainha de mielina que evita o curto-circuito do neurônio. Mas quando o açúcar gruda nesse neurônio, ele começa a causar esse curto-circuito. Ele vai degenerando a bainha de mielina e causando a neuropatia diabética, que acontece, é muito comum hoje em dia ver as pessoas, eu não posso pôr o pé no chão que dói, ou eu estou sem sensibilidade na sola do pé. Isso é neuropatia. Outro problema que pode acontecer, a nefropatia, que significa é uma complicação dos rins. Esse açúcar em excesso na corrente sanguínea, quando é filtrado pelo rim, ele se liga a certas partes e proteínas do rim e começa a comprometer o funcionamento do rim. Aí o rim não funciona direito, podendo entrar no estado de insuficiência renal e até mesmo precisar de hemodiálise em alguns casos. Então, é outra complicação do processo diabético. Mais uma complicação, então a gente já falou da hemoglobina glicada, a gente já falou da neuropatia, da nefropatia e tem a retinopatia,
que pode causar cegueira. É o problema da retina. O açúcar também, na corrente sanguínea, vai para os vasos mais capilares que irrigam a sua retina. Ali eles se conectam em proteínas também e causam perda da qualidade de visão, podendo levar até mesmo à cegueira. Por isso que é tão comum você ver pessoas com diabetes avançada que perderam a visão. Tudo isso por conta da diabetes. Além disso, pode acontecer o problema da perda da capacidade de cicatrização. Porque como a hemoglobina glicada não consegue levar oxigênio até as extremidades do corpo, quando você tem um pequeno ferimento, não acontece a cicatrização. E aí o sangue está repleto de açúcar. E tudo isso compromete o processo de cicatrização, impedindo que a pessoa consiga consertar. Sabe, uma feridinha no pé, uma lasquinha que machucou no pé, acaba levando à amputação da perna. Porque isso vai causando necrose até chegar no estado da amputação, e isso é muito perigoso. A gente vê muita gente perdendo o dedo, perdendo o pé, perdendo a perna por causa de diabetes. Precisa tomar muito cuidado com isso, certo? Essas são algumas das complicações que podem acontecer. E além de problemas hepáticos, como excesso de gordura no fígado, obesidade e tudo mais, tá? Então é importante ter essa ideia de que eu tenho que controlar. Não é normal ter glicemia 200, 300, 500, 600. Não é normal. Você está colocando sua vida em risco. O risco de arteriosclerose aumenta, o risco de um infarto aumenta, o risco de um AVC aumenta. Então tem que tomar muito cuidado e controlar a sua diabetes. Aí você vai falar para mim, mas Daniel, o que eu vou fazer? Eu tenho que tomar o meu medicamento. Olha, existem pessoas que realmente vão precisar usar a medicação. Preste atenção no que eu estou falando. Existem pessoas que realmente vão precisar usar a medicação. Porque não tem não tem a disciplina para fazer um tratamento com plantas medicinais. Aquela pessoa que toma, depois não toma mais, que acha ruim, que eu não sei, é muito difícil, eu não vou achar a planta, eu vou não sei o quê, eu não sei preparar, eu não sei fazer. Por que parou ali, Gabriel? É normal? Tá parado ali? Não, aqui sim que eu. Então tá bom. Eu fiquei olhei pra tela ali, tava o negócio parado, gente. Fiquei já, meu coração já acabou. Não, tá tudo bem aqui, ó. Tá tudo certo. Show de bola. Então, essa pessoa que só encontra dificuldade para fazer o tratamento com as plantas, é melhor que ela use o medicamento químico. Porque o tratamento de planta não vai funcionar com ela. Se ela não fizer o que tem que ser feito, não vai funcionar. Ponto final. Ponto final. Agora, para as outras pessoas que querem fazer um tratamento, vão conseguir reduzir a glicemia? Sim. Vão aumentar a produção de insulina? Sim. Vão regenerar o pâncreas? Sim. É possível, é verdadeiro e funciona. É possível, é verdadeiro e funciona. E hoje eu vou apresentar para vocês 3 plantas que eu selecionei porque me impressiona a capacidade delas de tratar a diabetes, melhorando as complicações diabéticas, reduzindo a glicemia, né? Estimulando o pâncreas a produzir insulina, até mesmo favorecendo a regeneração do pâncreas, para não precisar mais nem das plantas medicinais, tá? O que eu vou falar hoje se aplica principalmente a diabetes tipo 2. Mas quem tem diabetes tipo 1, que é autoimune, também pode utilizar essas plantas para controlar a glicemia, para ajudar no controle da glicemia. Só que se essa pessoa já não produz, inclusive regenerando o pâncreas, tá? Só que se essa pessoa já é adulta, provavelmente o pâncreas dela já parou de funcionar. Aí é difícil você fazer um pâncreas morto voltar a funcionar. Mas se ainda há alguma produção de insulina, a gente consegue estimular que essas células pancreáticas produtoras de insulina, chamadas de células beta-pancreáticas, que formam as ilhotas de Langerhans, elas conseguem sim se multiplicar, aumentar o tamanho das ilhotas e produzir mais insulina, certo? Claro que diabetes tipo 1 é um caso mais complicado e é importante também utilizar imunomoduladores. E aí tem vários imunomoduladores que podem ajudar, tá? Mas hoje eu vou falar mais amplamente para quem tem diabetes tipo 2 e resistência à insulina. E nós vamos mostrar como controlar a glicemia nesses casos, tá? Então são 3 plantas que são realmente, para mim, são fantásticas, tem um resultado muito interessante. Eu tenho estudado essas plantas nos últimos tempos e não podia deixar
de apresentá-las para vocês. Vamos falar sobre as plantas medicinais para controlar a sua glicemia. A primeira delas eu falei na semana passada. Lembra que eu fiz a live sobre a dengue? Como controlar a dengue, os sintomas da dengue utilizando plantas medicinais? Como evitar morrer de dengue hemorrágica com plantas medicinais? Muito bem. Então, hoje eu vou trazer de novo uma daquelas plantas, que é a folha de mamão. Sim, folha de mamão é uma coisa de louco. Primeiro, ela não tem toxicidade significativa. O que significa? Se você usar as folhas de mamão na dose recomendada, não tem problema. Agora, se você decidir usar as folhas de mamão em excesso, fazendo suco verde, colocando. Aí é uma complicação que você está assumindo um risco que não precisa. Como que eu devo usar a folha de mamão? Qualquer planta medicinal, você vai utilizar uma colher de planta picada para cada xícara de água. Ponto final. Uma colher de planta picada para uma xícara de água. O que a gente usa da folha do mamão? Só aquela parte plana da folha do mamão. O talo não, aquela parte plana que você vai utilizar neste tratamento, tá? Então pica a folha do mamão, pega uma colherada e coloca uma xícara de água fervente sobre ela para fazer a sua xícara de chá, tá? Eu vou te dar 3 plantas hoje, isso significa que você pode usar as 3 plantas juntas. E nesse caso, qual que é a minha recomendação? Prepare as 3 xícaras de chá ao mesmo tempo. Então você ferve lá 3 xícaras de chá e no outro recipiente você coloca uma colher de folha de mamão, uma colher de folha de manga e uma colher da pata de vaca. São 3 plantas importantes nesse tratamento e eu vou explicar por que cada uma delas. Então coloca as 3 colheradas, aí você joga as 3 xícaras de chá de água por cima, deixa preparar o chá por infusão, depois você coa e vai tomando ao longo do dia, tá bom? Então vamos falar da toxicidade do mamão. A folha do mamão tem baixíssima toxicidade. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos demonstrou que a folha do mamão possui glicosídeos cianogênicos, certo? Então, o que significa isso? São substâncias capazes de produzir ácido cianídrico no nosso corpo e ele é tóxico. Aí você fala assim, mas você falou que não era tóxico. Nas doses recomendadas, ela não é tóxico. E quando você joga água fervente por cima da folha do mamão, ele vai perder os compostos cianogênicos. Entendeu? Ele deixa de ser tóxico quando você cozinha a folha. Então, você não pode usar a folha do mamão no suco verde, porque é tóxico se for comido cru. Se for utilizado cru, é tóxico. Mas como você vai fazer um chá, na preparação do chá ele perde esses glicosídeos cianogênicos e se torna seguro. Entendeu? Então não tem problema. Pode utilizar para fazer chás. Tem uma pesquisa que foi realizada na Malásia e eu descobri que tem países do mundo que comem folha de mamão cozida. Isso é muito interessante. Então, a pesquisa foi realizada na Malásia com animais e eles verificaram que uma dose única e elevada do extrato de folha de mamão não causou toxicidade nos animais. Então, foi uma dose realmente elevada, foi dada aos animais, o teste não teve toxicidade. Uma segunda pesquisa, também realizada na Malásia, demonstrou que no uso crônico, 14 dias de uso subcrônico, 14 dias de uso do extrato de folha de mamão nos animais, também não houve nenhuma toxicidade significativa. Bom, o que a gente entende? Que o mamão dá para usar sem risco para a saúde, beleza? Sem risco para a saúde, a gente consegue utilizar a folha de mamão. Então vamos lá, o que ela vai fazer pela sua diabetes? Tem 2 pesquisas realizadas no México e eu achei muito interessante. As 2 pesquisas demonstraram que as folhas de mamão foram capazes de reduzir significativamente a glicemia e o colesterol em animais diabéticos. Então, quem tem diabetes sabe que precisa controlar o colesterol também. E nesse caso, nessas 2 pesquisas realizadas no México, as folhas de mamão foram capazes de reduzir a glicemia e reduzir o colesterol em animais diabéticos, além de estimular o funcionamento do pâncreas, ou seja, houve uma maior produtividade de insulina. Olha que legal, você que tem o pâncreas já perdendo capacidade, a folha de mamão estimula a função pancreática. Fala, Gabriel. Para não perder o assunto, o pessoal está perguntando muito mesmo, se precisa ser seca ou verde a folha de mamão. A folha de mamão pode ser usada seca ou verde.
só precisa passar por aquecimento, ou seja, tem que fazer o chá. Não pode utilizar a folha crua no suco, não pode. Chá, esmagar no copo, colocar água em cima e tomar, não pode. Chá por maceração não pode. Tem que ser, ele tem que passar por alta temperatura. Então, ferveu a água, joga em cima da folha do mamão e deixa evaporar os glicosídeos cenogênicos, tá? Pode ser seca? Pode. Pode ser fresca? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Só lembrar que cru não pode utilizar. Bom, vamos lá. Teve uma pesquisa que foi realizada na Malásia com folhas de mamão para o tratamento da diabetes. E olha só, eu gosto de mostrar isso para vocês. Uma pesquisa foi realizada no México, a outra na Malásia, do outro lado do mundo. Olha o resultado. Nessa pesquisa realizada na Malásia, o mamão reduziu significativamente a glicemia dos animais, então ele baixa a glicemia mesmo, né? Eram animais diabéticos, e ele causou regeneração das ilhotas de Langerhans. Lembra que eu falei que as ilhotas de Langerhans é onde ficam as células beta-pancreáticas que produzem insulina? Então, elas se regeneraram, elas aumentaram de tamanho e, consequentemente, aumentaram a produção de insulina. Gente, você que é diabético, eu estou falando para você que a folha de mamão causou regeneração do pâncreas dos animais diabéticos. Aumentou as ilhotas de Langerhans. Entende o que eu estou falando? Nem a glicazida, nem a glibenclamida, nem a clorpropamida, nenhum desses medicamentos pode fazer isso por você. Nenhum desses medicamentos consegue estimular a regeneração do pâncreas. Nenhum deles. Mas a folha de mamão consegue. Sem causar todos os efeitos colaterais que esses medicamentos podem causar em você. Preste atenção no que eu estou falando, porque essa é uma informação muito importante. E além dessa regeneração, as folhas de mamão nessa pesquisa foram capazes de melhorar a saúde do fígado desses animais e recuperar a saúde dos rins. Lembra que eu falei que os rins sofrem muito na diabetes? Começa a não funcionar direito, começa a não filtrar adequadamente, começa a sobrar creatinina na corrente sanguínea. Quando os animais utilizaram as folhas de mamão, os rins funcionaram melhor e o nível de creatinina, de ureia, caiu. Demonstra que os rins voltaram a funcionar. Olha que legal. Então é perfeito. Folha de mamão é perfeito para a diabetes. Não fosse o suficiente, uma outra pesquisa realizada na Índia, então outro país, outro lugar do mundo, em outro tempo. Essa pesquisa indiana demonstrou que as folhas de mamão conseguiram rebaixar significativamente a glicose sanguínea. Então, todas as pesquisas mostraram esse resultado. Isso em animais diabéticos. Melhorando também níveis de colesterol. E agora, para não dizer que nós deixamos a África de lado, uma pesquisa realizada na Nigéria demonstrou que as folhas de mamão aumentaram a eficiência da metformina. Se você utiliza metformina para tratar a sua diabetes e o seu médico está preocupado que não está funcionando tão bem assim, o resultado da metformina, quando você usa a folha de mamão, é melhor. Ele potencializa a ação da metformina, certo? Isso não acontece com outros medicamentos. Acontece apenas com a metformina, certo? Então, já de cara eu trago para vocês uma planta que é excepcional. Melhora a glicemia, isso mostrado em 6 pesquisas diferentes, em 6 países diferentes. Ela combate as complicações da diabetes, controla colesterol, melhora a saúde do fígado, melhora a saúde do rim, no caso de diabetes, e ainda regenera o pâncreas. Isso é fantástico. Isso é fantástico, certo? Alguém precisa tomar cuidado no uso das folhas de mamão? Sim, quem tem trombose. Por que quem tem trombose não pode usar folhas de mamão? Porque ela eleva o nível de plaquetas no sangue. E elevando o nível de plaquetas, ela pode interferir no estado de trombose. Então, pessoas com trombose, somente pessoas com trombose, não utilizarão a folha de mamão, certo? Todo o resto pode utilizar. Gestantes também não devem utilizar folhas de mamão, certo? A gente não tem informação sobre a ação da folha de mamão
durante a gestação. Então a gente não vai recomendar para as mulheres gestantes que usem folha de mamão, tá bom? Então não para gestantes e não para quem tem trombose. Vamos para a segunda planta desta noite, que é a manga. A folha da manga. Parece que eu passei na quitanda hoje, né? É mamão, é manga, mas é verdade. A manga é excepcional também no tratamento da diabetes. Vocês vão perceber como... Imagina você juntar isso, folha de manga, com folha de mamão. Isso é excepcional. Isso é excepcional. Gente, vocês estão achando importante essas informações? Compartilhe o link dessa transmissão. Você que está no Facebook, no Instagram, no YouTube, compartilhe o link dessa transmissão. Você do Face, marque seus amigos aí que são diabéticos ou que podem precisar dessa informação. Marque essas pessoas aí nos comentários, porque essa informação é de utilidade pública e vale muito a pena. Vamos falar então da manga. Como é que é a questão da toxicidade da manga? É perigoso usar folha de manga? Não é perigoso usar folha de manga? Bom, tem o principal princípio ativo da manga, né, da folha da manga, é a mangiferina. E a mangiferina é uma substância considerada muito segura. Não são nem relatados efeitos colaterais para o uso da mangiferina, né, da manga, nas doses recomendadas, que é a mesma dose do mamão, uma colher de folha picada para uma xícara de água. Quem que não pode utilizar a manga? Pessoas que são alérgicas à manga. Tem gente alérgica à manga, Daniel? Tem gente muito alérgica à manga. E aí, se você tem algum histórico de alergia à manga, o que eu quero dizer com isso? Você já comeu manga na sua vida? Já. Causou reação alérgica? Não. Então pode usar a folha de manga, não tem problema nenhum. Agora, você comeu manga na sua vida? Comi. Teve reação alérgica? Ai, coçou minha garganta. Ai, eu fiquei inchado. Ai, fiquei vermelho. Ai, não sei o quê. Então não usa folha de manga. Se você tem sensibilidade à manga, não usa manga, tá? Vamos dizer também que as gestantes não devem usar a manga, porque a gente não tem informação sobre a ação da manga durante a gestação, beleza? Então, nesse caso, gestantes não usam manga e pessoas que têm alergia à manga não devem utilizá-la. Tudo bem? Então vamos ver o que a manga pode fazer pelo nosso organismo no caso da diarreia. Então vamos falar da manga. O que a manga pode fazer por nós? Tem uma pesquisa que foi realizada no Egito. Olha, é do Egito, na Universidade do Cairo, no Egito. Muito louco. E no Egito demonstrou-se que as folhas da manga... Estou falando aqui da folha da manga, hein? E um detalhe importante sobre folha de manga. Se você for usar a folha da manga, tente usar ela mais nova possível. Não aquela ainda vermelha, que nem amadureceu. Mas evite aquelas folhas muito velhas da manga, tá? Evite aquelas folhas muito velhas da manga, que estão nos troncos mais grossos. Pegue as pontas de galho, sabe as ponteiras de galho? Aquele é o melhor para você usar. Aquelas muito antigas, elas têm pouco princípio ativo. Aquelas das ponteiras dos galhos têm mais princípio ativo. Então dê sempre preferência para essas folhas que estão nas pontas dos galhos. Bom, beleza, vamos lá. Pesquisa realizada no Cairo, no Egito, demonstrou que as folhas da manga têm uma ação antidiabética e hipoglicemiante. O que é hipoglicemiante, Gabriel? Baixa glicemia. Que baixa a glicemia. O Gabriel é um aluno exemplar. Que baixa a glicemia. Além disso, ela aumentou a produção de insulina pelo pâncreas. Gente, aumentou a produção de insulina. O que significa? Estimula as células beta-pancreáticas, certo? E ela também estimulou a formação de glicogênio no fígado. O que é isso? O nosso corpo armazena reservas de energia. Essa reserva de energia do nosso corpo acontece na forma de gordura. Então, toda essa gordura que a gente tem no corpo é uma reserva de energia. E mais fácil para o organismo é guardar na forma de glicogênio, que é um açúcar gigante. Imagina um Lego, sabe essas pecinhas de montar do Lego? Cada pecinha é uma glicose. Se você juntar milhares de pecinhas e fizer uma cadeia, você está formando um glicogênio, certo? E esse glicogênio fica guardado no fígado. Por que é legal? Porque você tira a glicose que está solta no sangue e armazena ela no seu fígado, formando glicogênio, certo? Então, a manga, ela aumenta a produção de insulina e aumenta a produção de glicogênio no fígado, o que vai fazer cair as taxas de glicemia e vai agir como antidiabético. Isso é muito legal, gente. Folha de manga. Pense comigo.
Em que lugar que não tem manga nesse mundo? Bom, além disso, depois do Egito, vamos para a Índia. Uma pesquisa realizada na Índia demonstrou que uma substância isolada das folhas de manga, essa substância se chama pentagajoilglicose. Essa substância isolada das folhas da manga foi capaz de melhorar significativamente a glicemia e teve efeitos muito positivos no controle da diabetes dos animais. Você fala assim, mas eu não tenho como tirar esse pentagajoilglicose de dentro da folha da manga. Não precisa, ele está lá na folha. Tu faz o chá de manga e a folha, a substância vem junto, certo? Então não se preocupe. É só fazer o chá com a folha da manga, certo? Que mais? Bom, uma pesquisa realizada agora na África, na Nigéria. Então, o que encontrou-se nessa pesquisa? Comparou as folhas de manga com um medicamento antidiabético chamado clorpropamida. Muita gente utiliza clorpropamida. Se você utiliza clorpropamida, coloque aí nos comentários. Eu uso clorpropamida. Nossa, que nome difícil. É um nome difícil, clorpropamida. Então, ele comparou na Nigéria a folha de manga e a clorpropamida. Pegou animais diabéticos e testou com 2 grupos de animais diabéticos para ver qual era o resultado. Qual foi o resultado? As folhas da manga tiveram um controle da glicemia tão bom quanto a clorpropamida. Então, se você toma clorpropamida, devo dizer-te aqui, nesse momento, com toda a verdade do mundo, que folhas de manga poderiam controlar a sua glicemia, talvez com a mesma eficiência que o seu medicamento. Então, olha só que coisa legal que as folhas de manga trazem para o tratamento da diabetes. Tá? Em todas as doses, né, nesse caso comparando com a clorpropamida, mesmo em doses menores ou maiores, a folha de manga conseguiu controlar e normalizar a glicemia dos animais do teste. Então a gente já está entendendo aqui que a folha de manga é especial e essencial no tratamento da diabetes. E quem não está usando está perdendo, certo? Porque realmente é muito legal. Por fim, tem uma pesquisa indiana, né, foi realizada na Índia, que demonstrou que a manga, além de controlar a glicemia dos animais do teste, ela foi capaz de proteger o rim e o fígado dos danos causados pela diabetes, ou seja, a nefropatia diabética, a esteatose diabética, tudo isso foi controlado a partir das folhas de manga. E agora imagina você juntar esses 2 potenciais incríveis, folha de mamão com folha de manga. Imagina o que é esse potencial na sua vida atuando no seu pâncreas, na sua diabetes. Mas não para por aí, nós temos mais uma planta que vai compor esse tratamento e que vai potencializar esses resultados. Terceira planta especial para tratar a diabetes é a pata de vaca. Sim, uma arvorezinha brasileira que nasce em beira de rio, que nasce em borda de mata. E a espécie que eu estou trazendo hoje é a espécie brasileira. Depois a gente mostra uma foto, pessoal. Vamos mostrar para eles, Gabriel. Deixa eu colocar aqui, ó. Pera, primeiro eu, Gabriel. O Gabriel tá com pressa. Agora pode, Gabriel. Vamos lá, pronto. Pronto, gente, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê? Não. Cadê o cursor? Achou. Tá difícil o negócio aqui. Olha lá, gente, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui, vocês conhecem, né? É a pata de vaca que nasce nas ruas das cidades. Essa aqui é uma espécie exótica chamada Bauhinia variegata. Não é dessa espécie que eu estou falando para vocês. Essa aqui não é a planta que eu estou falando para vocês. Essa aqui, deixa eu achar ela aqui certinha. Essa aqui é a pata de vaca que eu estou falando para vocês. Ela tem as folhas pontudas e ela é um arbusto relativamente pequeno. Ela não é um arbusto gigante. Ela não é uma árvore que vai dar tora, que vai ficar enorme. Ela pode até atingir uns 3, 4 metros de altura, mas ela tem as folhas pontiagudas e na base de cada folha tem espinho. Guarda o que eu estou falando, tem espinho. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem um espinho. Essa aqui é a folha dela, pontuda, e aqui tem espinho. Daniel, é da flor roxa, é da flor branca. Eu tenho uma da flor branca na minha calçada. Será que é? Tem espinho? Se tem espinho, é. Se não tem espinho, não é. Certo? Então, para você descobrir qual é a Bauhinia forficata,
que é a que eu estou falando para vocês hoje, que é a espécie brasileira. Olha a flor dela como é que é. Pétalas extremamente finas e longas. Olha aqui, ó, as folhas pontiagudas e espinho na base da folha. Essa aqui, ó, é a Bauhinia forficata. Ai, Daniel, tem essa aqui, ó, que tem a flor branca também. Serve? Não, não é essa que eu tô falando. Não é essa, porque essa aqui é a Bauhinia variegata. Ela só é da flor branca. Tô falando da que nasce no mato. É essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui com as pétalas fininhas, compridas, com as folhas pontudas e Andréia disse que espinho. passaram a perna dela que venderam a espécie errada, não venderam essa aí. Pois é, então, acontece muito por muitos lugares. Ó, outra foto aqui, ó, da folha dela, ó como é pontuda, tá vendo? Ó? É bem pontuda a folha dela e tem espinho na ponta. Vou falar de novo, hein? Tem que ter o espinho na ponta. Ó a flor dela aqui, ó, detalhe da flor, tá vendo? É toda comprida, ó. Ó só. As pétalas são compridas, são finas. Não tem pétala gorda, ela não é uma folha. Ó só, compara a diferença, ó. Essa aqui é a variegata, é exótica. Folha redonda e a folha redonda e a flor de pétala larga. Essa aqui é a forficata. Folha pontiaguda e as pétalas compridas, certo? Então, é essa a espécie de que eu estou falando hoje. A outra tem propriedades medicinais, Daniel? Tem também, mas hoje eu estou falando da pata de vaca nacional, a Bauhinia forficata. Pode voltar lá, Gabriel, pode voltar lá. Voltar... Bum, voltou. Cadê o meu mouse? Tá aqui. Bom, muito bem, pessoal. Entendida qual é a pata de vaca, preparar o chá dela é da mesma forma, você vai utilizar uma colher de planta picada para cada xícara de água. Certo? Beleza? Bom, qual que é a toxicidade da pata de vaca? Tem uma pesquisa que foi realizada pela Unesp, né, que é a Universidade Estadual Paulista, lá em Araraquara. E essa pesquisa demonstrou que tanto em animais normais quanto em animais diabéticos, o uso do extrato da pata de vaca não causou nenhuma toxicidade, nem alterou a função do fígado, nem alterou a função do pâncreas, nem prejudicou os rins. Então, não houve prejuízo em nenhuma questão com o uso dessa planta, nem por animais normais, nem por animais diabéticos. Agora, uma coisa interessante, na gestação, e tem muitas mulheres que têm diabetes gestacional, essa planta foi testada, e tem uma pesquisa na Faculdade de Medicina de Botucatu, aqui no interior de São Paulo, que demonstrou que o uso do extrato da folha em animais prenhes, logicamente não se testa com humanos grávidos, porque senão isso pode prejudicar o bebê, ninguém vai emprestar o seu bebê para ver se dá certo ou não. Então foi testado com animais prenhes. E demonstrou-se que não causou nenhuma toxicidade para a mãe, nem interferiu no desenvolvimento dos embriões. Ou seja, não causou aborto, não causou deformação, não causou nada. Então a gente considera que a pata de vaca seja segura para o uso durante a gestação, no caso de uma diabetes gestacional, certo? Bom, vamos lá. O que ela pode fazer para tratar a diabetes? O que a pata de vaca faz? São várias pesquisas. Tem uma pesquisa que foi realizada em Ribeirão Preto. E essa pesquisa na Universidade de Ribeirão Preto demonstrou que os animais diabéticos tratados com chá de pata de vaca apresentaram redução da glicose em jejum. Sabe de manhã, quando você acorda e mede a sua glicemia? Pois é, se você estiver usando a pata de vaca, a sua glicemia em jejum, ela reduz, certo? Ainda reduziu a presença de glicose e de ureia na urina. Quando começa a aparecer açúcar na urina, significa que o negócio vai mal. E utilizando os animais que utilizaram a pata de vaca, tiveram uma redução significativa da glicose na urina. Isso foi muito legal, certo? Então, melhorou o funcionamento do rim, melhorou a função renal, protegeu o rim desses animais e controlou a glicemia em jejum. Vamos continuar aqui. Nessa mesma pesquisa foi demonstrado que a pata de vaca melhorou o metabolismo de carboidratos. O que significa? Os açúcares da alimentação foram melhor processados pelo organismo, o que auxilia muito a controlar a glicemia, perfil lipídico, no caso de obesidade e tudo mais nesses animais. E nenhuma alteração foi identificada em animais normais que passaram pelo mesmo tratamento.
Entende isso? Os animais normais não tiveram alteração. Então, se você não tem diabetes, não adianta tomar a pata de vaca, porque ela não vai mudar nada no seu metabolismo, somente em animais ou em pessoas diabéticas, tá? Bom, muito bem. Teve uma pesquisa que foi realizada em Santa Catarina, aqui no Brasil, Universidade de Santa Catarina. O extrato da planta reduziu a glicemia dos animais diabéticos, mas não em animais normais. Ela não conseguiu mudar o nível de glicemia de animais normais. O que demonstra? Ela realmente atua sobre a diabetes. Então, se você tem glicemia normal e tomar o chá de pata de vaca, sua glicemia não vai mudar. Mas se você é diabético, ela vai reduzir a sua glicemia e vai funcionar, certo? E é muito legal isso aí. Bom, muito bem. Tem mais pesquisa? Tem. Teve uma pesquisa realizada no Ceará. E essa pesquisa do Ceará, a gente viu Ribeirão Preto aqui em São Paulo, Santa Catarina, agora a gente está indo para o Ceará. Essa pesquisa que foi realizada no Ceará demonstrou que os animais diabéticos, né? Em animais diabéticos, o uso da pata de vaca causou redução da glicemia, dos triglicerídeos e do colesterol total. Então, controlou colesterol, triglicerídeos e controlou a glicemia também nesses animais, nessa pesquisa que foi realizada lá no Ceará. E uma outra pesquisa que foi realizada no Rio de Janeiro também teve resultados muito interessantes. Demonstrou que em animais diabéticos, que animais não diabéticos, animais que não tinham diabetes, né, que foram tratados com pata de vaca, ela teve uma ação moduladora da glicemia, tá? Mas sem grandes resultados para animais normais. E uma pesquisa realizada no Rio Grande do Sul demonstrou que os pacientes diabéticos, agora com humanos, tá? Seres humanos, homens e mulheres diabéticos tratados com pata de vaca, tomaram chá da pata de vaca, então é como você vai tomar na sua casa, tomou o chá da pata de vaca. O que aconteceu? A glicemia em jejum, que é aquela que você mede quando acorda, era consideravelmente menor nos pacientes que tomaram chá do que naqueles que não tomaram chá. Então, em seres humanos, demonstrou que em pessoas diabéticas realmente reduz a glicemia. E, por fim, uma outra pesquisa que também foi realizada no Rio Grande do Sul, com pacientes diabéticos também, seres humanos diabéticos, demonstrou-se uma significativa redução da glicemia em pacientes usuários de chá de pata de vaca. Então, sim, a pata de vaca baixa a glicemia, controla a glicemia, ajuda o funcionamento dos rins e do fígado, protege rins e fígado no caso da diabetes. Se você juntar pata de vaca, folha de manga e folha de mamão, meu amigo, você tem um super tratamento para a sua diabetes. Agora, se o seu estado não é de diabetes propriamente dito, mas é de resistência à insulina, você tem resistência à insulina, ou seja, o seu pâncreas funciona, é o seu organismo que não consegue assimilar a insulina. Nesse caso, vou dar uma dica de ouro para você. Vou dar uma dica de ouro e você vai se surpreender com a dica que eu vou dar. É um chá, sim, é um chá. E esse chá é feito com folhas de abacaxi. Você está falando sério, Daniel? Folha de abacaxi? Não é para comer o abacaxi? Não é para comer o abacaxi. É para você pegar as folhas, a coroa do abacaxi. Aquelas folhas que nascem embaixo do abacaxi, em cima do abacaxi. Folha de abacaxi reduz significativamente a resistência à insulina. Melhora a eficiência da insulina no organismo. E isso é fantástico, porque controla a glicemia e também, no caso, por exemplo, de colesterol, ela melhora a glicemia e o colesterol pós-prandial, que é aquela taxa que sobe depois da alimentação. Se o seu problema é resistência à insulina, você deve usar folha de abacaxi, certo? E se impressione com os resultados. Lógico que não é num dia ou dois. Você tem que fazer uma semana, 15 dias de tratamento para começar a sentir bons resultados nisso. Mas é real e funciona, porque muitas pessoas conseguiram resultados incríveis se tratando com essas plantas. E no mundo inteiro, essas plantas foram testadas e comprovadas. Então não tem por que não utilizar folha de manga, folha de mamão, pata de vaca,
folha de abacaxi tem que utilizar, certo? E você vai encontrar mamão e manga, você encontra em muitos lugares. Muitos lugares do Brasil tem mamão e tem manga nascendo em ruas, quintais e praças. Cuidado com contaminação. Não vai me pegar num lugar que tem muito trânsito de veículos, então tem muita poeira, fuligem de escapamento. Tome cuidado com lugares que passam agrotóxico. Você não pode utilizar uma planta que recebeu agrotóxico. Então, mamão, por exemplo, plantação de mamão, as pessoas enchem de agrotóxico. Né? Manga também tem agrotóxico, para não dar bicho na manga. Então, cuidado para não colher uma manga ou um mamão que vieram de uma área de agrotóxico. O abacaxi é a mesma coisa. O abacaxi do supermercado eu posso usar? Pode, mas tem agrotóxico. Né? Tanto agrotóxico quanto a casca do abacaxi tem. Então, tem que tomar muito cuidado nesse caso e procurar sítios, pessoas que têm nos seus quintais, que têm em praças, lugares limpos e seguros para você colher e consumir essas plantas. Voltando, ninguém sabe onde vai parar. Bom, é isso aí, pessoal. Fica aqui a dica para vocês. Eu tenho certeza que se você começar a utilizar folha de manga, folha de mamão e pata de vaca no seu tratamento da diabetes, você vai ter resultados incríveis. E lembre-se, pode ser diabetes tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, nós vamos conseguir fazer o quê? Melhorar a glicemia. Melhorar a eficiência da insulina. Diabetes tipo 1 vai usar folha de abacaxi para melhorar a eficiência da insulina. Agora, quem tem diabetes tipo 2, aí sim o negócio pega fogo. Tem que utilizar, tem que ver isso acontecer na sua glicemia. Um dia, em vez de você tomar o seu medicamento, faça o tratamento. Faça o tratamento com as plantas e meça a glicemia. Você vai ver o que é que acontece, como é interessante esse tratamento, certo? Nos primeiros dias você já vê resultado. Lógico que para ser efetivo demora um pouco mais, mas eu tenho certeza, mede a sua glicemia, vai lá antes do almoço, ó, faz o que eu estou falando, antes do almoço. Mediu a glicemia. Vamos dizer que deu 105 a sua glicemia antes do almoço. Então tá bom. Aí você vai lá, você vai almoçar meio-dia. Às 11h30 você mediu lá. Aí você pega a sua xícara de chá de mamão, manga e pata de vaca. Toma essa xícara de chá. Ao meio-dia, mais ou menos meia hora depois, você almoça. E aí você mede a sua glicemia de novo depois do almoço e verifica o que aconteceu. Qual que é o normal acontecer? Nossa, a glicemia vai para 400, Daniel. E o que aconteceu quando você tomou? Nossa, ela foi só para 200. Ah, 200 o seu corpo consegue resolver. Quer fazer outro teste? Mede, durante o dia, você mede lá a sua glicemia. Só mede. Mede a glicemia, deu lá, eu tô com 120, nossa, tá alto hoje. Toma a xícara de chá e depois de mais ou menos 20 minutos, meia hora, mede de novo a sua glicemia e vê o que aconteceu. Em 1 hora, vê o que aconteceu. 1 hora. Toma o chá, 1 hora depois, mede a glicemia de novo. Veja o que aconteceu. Faça o teste. Você vai se impressionar. Vai aumentar a sua insulina, vai aumentar a eficiência da insulina no seu organismo, vai estimular as suas células pancreáticas, vai regenerar o seu pâncreas, proteger o seu corpo das complicações diabéticas, proteger seu rim, seu fígado e tudo mais, melhorar o seu perfil de colesterol. Tudo isso sem efeitos colaterais. Tudo isso de maneira natural, utilizando o potencial que a natureza nos traz. Maravilha? Eu espero que essas dicas tenham trazido resultados na vida de vocês, que tenha trazido reflexão e transformação na vida de cada um de vocês.